Vamos lá, hoje o tema é uma das perguntas mais profundas da história, afinal, quem é Jesus? E para a gente entender a resposta do ponto de vista da fé cristã, a gente precisa mergulhar um pouquinho na teologia. Sabe, muita gente vê Jesus como um grande mestre, um cara com uma moral incrível, outros como um profeta. Mas a afirmação central do cristianismo, nossa, ela é muito mais radical. A ideia é que ele era o próprio Deus em forma humana. E olha, isso não é um detalhe, um mero ponto teológico. A resposta para essa pergunta define literalmente tudo na fé cristã, da salvação até a própria natureza de Deus. É o pilar central. Então, para a gente conseguir entender isso direito, a gente precisa olhar para um campo de estudo que se dedica exatamente a essa questão. E esse campo tem nome, viu? É a cristologia. Basicamente, é o ramo da teologia que tenta entender direitinho quem foi Jesus e o que ele fez. E a importância disso? Nossa, é gigante. Como disse o teólogo H.R. Ray Dunning, a cristologia não é só uma parte da teologia, é o coração dela. Pensa bem, se o entendimento sobre Cristo estiver errado, toda a estrutura da teologia pode simplesmente desmoronar. Ok, então vamos começar pela primeira grande afirmação da cristologia, a divindade de Jesus. Olha, a posição histórica do cristianismo, aquela baseada nos textos bíblicos, não é que Jesus era tipo um deus ou um ser divino menor, sabe? A afirmação é bem clara, sem rodeios. Ele é totalmente Deus. E essa ideia aparece logo de cara em alguns dos textos mais importantes. O Evangelho de João, por exemplo, já começa identificando Jesus como o Verbo. E o que isso quer dizer? Que ele já existia antes da criação do mundo e era, na sua essência, o próprio Deus. E não para por aí. Essa passagem de Colossenses reforça muito essa ideia. Presta atenção, não diz que uma parte de Deus morava em Jesus, mas toda a plenitude. É uma afirmação de totalidade, entende? Tudo de Deus estava ali. Aqui a linguagem é, uau, poética e muito poderosa. A imagem que o texto cria é que Jesus não só reflete a glória de Deus, mas ele é a própria emanação desse brilho, inseparável da fonte. É como o brilho do sol, sabe? Não dá para separar o brilho do sol. Mas é agora que a coisa fica realmente fascinante e bem complexa, porque a gente vai passar para a segunda afirmação, que à primeira vista parece contradizer tudo isso. Pois é, aqui está o grande paradoxo. A mesma teologia que bate o pé dizendo que ele é plenamente Deus, insiste com a mesma força que ele também é plenamente humano. Não é uma coisa ou outra, são as duas, ao mesmo tempo. Lembra que a gente falou que João diz que o Verbo era Deus? Pois é, só alguns versículos depois, o mesmo texto diz que esse Verbo se fez carne. Ou seja, o divino entrou no nosso mundo, no mundo físico humano. E esse ponto em Hebreus é crucial, porque a humanidade dele não foi um faz de conta, um disfarce, sabe, para cumprir seu propósito. De acordo com a teologia, ele precisava ser semelhante em tudo à humanidade. De verdade. E aqui a gente tem uma prova de que a experiência humana dele foi genuína. Pensa só, um ser que já é plenamente Deus não precisaria crescer em sabedoria, certo? Isso mostra um desenvolvimento humano real. Ele sentiu fome, cansaço, teve emoções, aprendeu coisas, como acontece com a gente. Então, a gente chega no ponto central de tudo isso. Como é que essas duas verdades, plenamente Deus e plenamente homem, podem existir numa pessoa só? Essa é a grande questão da cristologia. Um mistério que a igreja ficou, séculos debatendo. Não é uma contradição simples de resolver, mas um paradoxo teológico muito, muito profundo. E essa resposta, ela não apareceu do dia para a noite, não. Foi um processo. As ideias principais já estavam lá nos primeiros escritos, mas foram necessários quase 400 anos de debates, e debates intensos, viu? Para que os líderes da igreja chegassem numa definição formal, lá no Concílio de Calcedônia. Tá, e qual foi a conclusão? Dá pra gente resumir em 4 pontos-chave. Primeiro, Jesus é uma única pessoa. Segundo, ele tem duas naturezas completas, a divina e a humana. Terceiro, e isso é importante, essas naturezas não se misturam para criar uma terceira coisa, o que eles chamaram de sem confusão. E quarto, elas também não são separadas dentro dele, ou seja, sem divisão.
E esse ponto é fundamental para a gente não cair num erro muito comum. A doutrina não diz que Jesus é 50% Deus e 50% homem, tipo um semideus de mitologia, sabe? Não. A doutrina afirma que ele é 100% Deus e 100% humano, coexistindo de forma perfeita numa pessoa só. Ok, eu sei, tudo isso pode parecer uma teologia super abstrata, uma discussão filosófica, né? Mas as implicações disso para a fé cristã são extremamente práticas. Vamos ver como isso funciona no dia a dia da fé? A tradição wesleyana, por exemplo, destaca 3 motivos gigantes do porquê essa união de naturezas é tão vital. Primeiro, por ser Deus, ele pode revelar perfeitamente como Deus é. Segundo, por ser humano, ele pode ser um salvador que se conecta com a gente, que entende a gente. E terceiro, ele se torna um exemplo a ser seguido. Se a gente tivesse que resumir toda essa complexidade numa única ideia, seria esta aqui: Jesus é Deus perto da gente. Pensa só no que isso significa. A natureza divina dele quer dizer que ele conhece a perspectiva do céu, o lado de Deus. E a natureza humana quer dizer que ele entende intimamente a nossa dor, a nossa luta aqui na Terra. Ele é a ponte perfeita entre esses 2 mundos. E é por isso, esse é o ponto-chave de tudo. Essa união única é o que na teologia cristã o qualifica para ser o Salvador. Ele pode representar Deus para a humanidade e, ao mesmo tempo, representar a humanidade para Deus. No fim das contas, essa doutrina não é só um quebra-cabeça intelectual para teólogos. Para os cristãos, é o que define a adoração, o que oferece consolo e o que fundamenta a esperança de salvação. A identidade de Jesus como Deus e homem, no fim, não é vista como uma contradição para ser resolvida, mas como o próprio alicerce de toda a fé.